Olá, queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Agora são exatamente 6 horas, dia 27 de março, quarta-feira. Que bênção, gente, que alegria, que bom estar aqui com vocês. Tem uma alegria muito grande no meu coração, inunda o meu ser. É a presença de Deus, é a palavra de Deus, é falar de Jesus logo no começo do dia, é compartilhar um café com você, um café com palavra, logo no começo do dia. Eu louvo a Deus por essa porta que se abriu, por este programa Com a Fé da Manhã. Este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 6 às 6:30 da manhã, aqui pelo nosso canal, o canal Nova Jerusalém SP, né? Aqui pelo YouTube. Inclusive, eu gostaria de pedir para você, se você puder, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe este programa. Vamos espalhar a mensagem. Vamos falar de Deus, vamos falar da palavra, vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho, vamos falar do reino de Deus, vamos falar da cruz, vamos falar sobre tantos assuntos nesse programa. Vamos falar disso para os 4 cantos da terra. Sabia que você é um agente de Deus? Sabia que se você sabe, inclusive, eu vi esses dias uma história, né, uma parábola moderna, e alguém dizendo assim que alguém morreu, né? Alguém assim da nossa geração, alguém em pleno 2024 morreu e foi pro céu, né? E quando chegou no céu encontrou com o apóstolo Paulo. Olha isso, gente. É uma parábola, né? É uma ideia muito legal, inclusive. E o apóstolo Paulo virou para essa pessoa e disse assim: nossa, que legal! Uau, você é dessa geração? E a pessoa disse: sim, uau, e você é o apóstolo Paulo? Nossa, dá aqui um abraço, que maravilha! Nossa, apóstolo Paulo, como você me inspirou lá na terra, enquanto eu vivi. Nossa, as suas cartas, as suas epístolas, os seus ensinamentos, quanta coisa linda, quanta coisa incrível. Nossa, que fantástico! Você preso, né? E escrevendo cartas, falando sobre liberdade para as pessoas. Nossa, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Pensa num homem que me inspirou. Pensa num homem que eu aprendi muito, foi com você. Nossa, eu amava ler as cartas de Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Colossenses. Eu adorava tudo que você escreveu, Paulo. Nossa, olha, eu comi a Bíblia. Eu amei tudo que você escreveu e eu pus em prática e eu acho você muito inspirador. E o apóstolo Paulo vira para ele e diz assim: é sério? Que legal! E quantas cartas você escreveu para quem não conhecia Jesus? E a pessoa olhou e falou assim: cartas? Eu não escrevi nenhuma carta. Bom, mas você tinha papel e caneta na sua casa? Sim ou não? Sim, mas Paulo, não, é porque você é de outra geração. Olha, você é da geração do pergaminho. Na nossa geração, ninguém usa papel e caneta mais, não. A gente usa celular, smartphone, tablet, iPhone, televisão, sei lá. A gente usa Bluetooth, a gente usa e-mails, a gente tem outros meios de comunicação agora. Aí o apóstolo Paulo falou: que fantástico, sensacional, sobrenatural. E quantas vezes você usou esses meios de comunicação para evangelizar alguém? Porque eu estava preso, eu tinha pergaminhos, papiros, eu tinha penas com tinta para escrever, era o que eu tinha na época. Mas vocês têm celular, vocês têm o quê? iPhone, smartphone, o que é isso? Isso aí fala com alguém, dá para falar com alguém, dá para mandar mensagem para alguém? Dá. E para quem você mandou as mensagens? Você usou mais os seus meios de comunicação para evangelizar, para levar Jesus, porque você está dizendo que eu te inspirei. Então, quanto do que eu te ensinei você realmente praticou? Quanto do que eu ensinei você realmente pôs em prática? O que você assimilou dos meus ensinamentos e passou adiante pelo seu celular? Quanto tempo você passou vendo videozinho,
fuçando feed de notícias, vendo vida dos outros, jogando joguinhos no celular, vendo vídeos sem relevância nenhuma para a sua vida? Ou você passou mais tempo usando seus meios de comunicação para levar a palavra de Deus para as pessoas, para compartilhar programas que levavam a palavra de Deus para as pessoas, para evangelizar as pessoas, hein? E aí? Gente, obviamente é uma parábola, mas é uma história que nos faz pensar. O que nós estamos fazendo com todos os meios de comunicação que Deus tem nos dado nessa geração? Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento, pregar ficou mais fácil. Ficou mais fácil hoje falar para as pessoas que estão do outro lado do mundo. Por exemplo, eu quero aqui deixar um abraço. Nós temos ouvintes, nós temos internautas, nós temos pessoas que nos acompanham, que são fiéis ao programa Com a Fé da Manhã, lá em Salvador, na Bahia, por exemplo. Nós temos pessoas em Minas Gerais, temos pessoas no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço especial para os cariocas. Deus abençoe vocês do Espírito Santo, vocês do interior de Minas. Deus abençoe. Nós temos ouvintes no Japão. Temos nos Estados Unidos também. Então, assim, são lugares, por exemplo, eu estive uma vez em Salvador. Apenas uma vez, gostei demais, fiquei apaixonada. É um lugar maravilhoso, Salvador. E o clima maravilhoso, as pessoas são sensacionais. Mas eu estive lá apenas uma vez. Mas o programa Com a Fé da Manhã chega lá todo dia. Eu recebo mensagens de pessoas de Salvador. Sabe? Então é tão importante quando você compartilha, quando você envia o link para alguém, né? É tão importante. E vamos para a palavra hoje, porque hoje eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração queimando. Nesse momento, eu quero que você, se puder, onde quer que você esteja, medite comigo nesse texto, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 28. João 4, 28 diz assim: pegue o seu café, a palavra e vamos lá. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse a aqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa é a história da mulher samaritana. Muitos de vocês, ou todos que estão me assistindo agora, já conhecem a história da mulher samaritana. A mulher que chegou no poço ao meio-dia com um cântaro na mão para pegar água. E ela encontra ali um homem judeu sentado. Bom, se você não sabe, judeus não falam com samaritanos. Judeus e samaritanos não... Os samaritanos não falam com os judeus, eles têm uma rixa, uma coisa do passado, que agora não vem ao caso explicar, mas fica para um outro dia. Mas Jesus está lá, sentado esperando aquela mulher. É uma época que homens não falam com mulheres em público. É uma época que mulheres não podem seguir um mestre, mulheres não podiam estudar, mulheres não podiam trabalhar, mulheres não é como hoje, que uma mulher vai para o mercado de trabalho, uma mulher se vira sozinha, mulher resolve, mulher cria filho sozinha, mulher mora sozinha. Não é essa época. É uma época que literalmente as mulheres nem podiam ser vistas falando com um homem em público. Mas Jesus... ele veio para quebrar muitos protocolos, muitos tabus, muita religiosidade. Jesus espera aquela mulher no poço, em pleno meio-dia, pensa no sol escaldante. Jesus passa pela cidade de Samaria só para falar com aquela mulher. Sabia que às vezes para falar com alguém sobre Jesus, para evangelizar alguém, para levar Jesus para alguém, você vai ter que correr alguns riscos? Você sabia disso? Porque Jesus estava correndo risco, porque os samaritanos detestavam os judeus. Então Jesus nem podia estar ali naquela cidade de Samaria, mais especificamente em Sicar. Mas Jesus vai falar com aquela mulher e eles começam a conversar. Mas a primeira coisa que Jesus diz para ela é: você pode me dar um pouco de água? Eu estou com sede. Olha que legal, Jesus é a água da vida, né? Ele mesmo disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus é a água da vida.
E naquele dia, a água pediu água. Naquele dia, a água teve sede. Olha que sobrenatural. E ele pede água e ela fala, como é que você pode falar comigo? Sendo tu judeu, eu sou samaritana, como que você vem me pedir água? Gente, eu acho tão interessante esse diálogo, porque Jesus já estava falando com a mulher, mas ela no meio da conversa pergunta para ele por que ele está conversando com ela. Tem gente que é assim, gosta de ressuscitar defunto. Tem gente que gosta de ser o guardião da contenda. Uma coisa lá atrás, fulano brigou em 1920 com ciclano da sua família. Agora em 2024 você vira e fala assim, o que você está falando com fulano? Você nem conversa com fulano? Minha filha, o negócio já foi resolvido. A contenda já acabou. A guerra já acabou. Então em nome de Jesus, nós não podemos ser guardiões da contenda. Se fulano já voltou a conversar, se fulano já resolveu o problema, amém, louvado seja Deus, bola pra frente, a vida continua. Ai, você lembra, a pessoa não tá numa festa de família, todo mundo comemorando, todo mundo se alegrando, mas a pessoa tem que se levantar e falar, lembra, gente, que aconteceu tal coisa com fulano aquele dia lá atrás, e de repente vem aquele climão chato, aquele constrangimento. Você conhece alguém assim? Pessoa inconveniente, que fica lembrando o que era para ter esquecido já. Fica trazendo à tona assuntos que já eram para estar enterrados. Essa mulher está fazendo isso. Jesus já está falando com ela. Ô mulher, você pode me dar um copo d'água? Eu tô com sede. É meio-dia. Tô aqui sentado aqui. Você pode tirar um pouco de água para mim? Ele já está falando com ela. Quanto a esse fato, não tem mais o que fazer. Mas ela vira e fala assim, você está falando comigo? Como que você fala comigo sendo tu judeu e eu samaritana? Mas bem, Jesus continua conversando com ela e ela vira para Jesus e fala assim, olha, o poço é fundo, você não tem com que tirar água, né? Em outras palavras, ela está dizendo, eu que não vou tirar água para você com o meu cântaro. Eu não, esse aqui é o meu cântaro, tá? Eu trouxe, vou tirar água do poço com ele para mim, tá bom? Não vou tirar água do meu cântaro pra você, porque você não vai botar a boca, você não vai colocar a boca no meu cântaro, de jeito nenhum. E você, pelo que eu tô vendo, não tem cântaro. Você não trouxe cântaro nenhum, então o poço é fundo e você não tem com que tirar água. Você conhece alguém assim? Que Jesus está falando que vai fazer alguma coisa e a pessoa vira e fala assim, mas isso é muito difícil. Não tem jeito para fazer isso não. Não, isso aí é impossível. Não, eu acho que isso, olha, tal situação até poderia se resolver, mas se não fosse por fulano é a ovelha marcada da família. Fulano não tem jeito mais não. Olha, aquela situação é impossível. Olha, não tem como tirar água desse poço, esse poço é seco. Essa pessoa não tem jeito. Essa situação é impossível. Mas Jesus está falando, tire água para mim, é porque ele vai dar um jeito. Então tem como sim. Se Jesus está falando para fazer, faça. Eu gosto de uma frase de um escritor, eu estava lendo um livro esses dias, e ele disse assim, se Jesus te mandar sentar, não procure uma cadeira. Gente, que legal. Se Jesus te mandar sentar, não procura uma cadeira não. Tem gente que fala assim, deixa eu ver, vou sentar no puff, na cadeira, na poltrona, no sofá, eu sento no chão mesmo. Gente, simplesmente senta. Se Jesus te der uma ordem, faça. Ah, mas é difícil. Não importa, com Jesus o impossível torna-se fácil. E essa mulher continua conversando com Jesus, e o capítulo 4 de João é riquíssimo. Jesus dá uma aula de teologia para essa mulher, e quando ela chega no poço, né, ela quer água do poço, mas quando ela começa a conversar com Jesus, ela percebe que ele não é um poço, ele é uma fonte. Sabe, gente, quem conhece Jesus sai do poço e começa a conhecer a fonte. Quem conhece Jesus para de mendigar migalhas de água, para de viver de copinhos de água e começa a viver de mergulhos na fonte. Não tem como conhecer Jesus e continuar seco. Não tem como conhecer Jesus e continuar vazio. Não tem como conhecer Jesus e continuar no deserto. Agora são 6h14. Você conhece Jesus profundamente? Porque Jesus nesse dia marcou um encontro com essa mulher só para conhecer exatamente essa mulher profundamente.
Jesus quer conhecer você profundamente. Mas o mais importante de tudo é que quando Jesus começa a falar de mudança de vida com ela, ela começa a falar de outros assuntos. Sabe quando você não quer tocar num assunto? Porque aquele assunto te machuca. Sabe quando você quer pôr uma pedra em cima de uma situação que você não sabe como resolver? Mas tem alguém que insiste em colocar o dedo na ferida? Deixa eu te falar uma coisa. Se for uma pessoa comum, essa pessoa está só especulando da sua vida. Mas se for um médico, o médico quer te curar. Se alguém que fica te perguntando, ai, onde está doendo? O que está acontecendo? Pode ser uma pessoa curiosa que só está especulando da sua vida. Mas se é o médico, você precisa falar a verdade. Se o médico perguntar onde dói, não adianta mentir para o médico. E Jesus não é só o médico, ele é o médico dos médicos. Jesus vai além da medicina. E quando Jesus começa a conversar com ela mais profundamente sobre os casos dela, sobre a situação dela, Jesus vira para ela e fala assim, vai buscar seu marido. E ela começa a falar, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, você falou a verdade. Porque olha, você pode estar com a vida toda errada, mas uma coisa eu tenho que tirar o chapéu para você aqui, eu tenho que elogiar você, você disse a verdade. Sabia que tem gente que está com a vida toda errada e quando você vai ajudar a pessoa fala, eu tô bem. Imagina, eu tô ótimo. A pessoa tá triste, a pessoa tá angustiada, o brilho nos olhos já apagou, a pessoa não tem paz de espírito, a pessoa tá longe de Deus, mas ela diz assim, eu tô ótima, eu tô maravilhosa. As fotos no Instagram são todas sorrindo, são todas alegres, põe filtros de brilhinhos e que coisa linda a minha vida, mas a vida tá toda torta. Mas essa mulher não, ela vira para Jesus e fala assim, eu não tenho marido. Jesus vira para ela, ó, parabéns, você tá com a vida errada, mas você é de verdade. Você não veio com máscara, você não veio com capa, você falou a verdade, você foi sincera. Você já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. O que você tem agora é de outra mulher. Mas olha, parabéns pela sua coragem, pela honestidade, pelo caráter, pela sinceridade. Gente, só Jesus mesmo para encontrar coisas boas em nós. Talvez se nós olharmos para nós hoje como aquela mulher olhava para ela, não via nada de bom. Se eu olhar para mim, eu não vejo nada de bom. Eu vejo defeitos, eu vejo falha. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais a Bíblia me lê. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais defeitos eu encontro. E todos os defeitos eu encontro em mim. Porque a Bíblia é um holofote sobre os meus defeitos, o que eu preciso consertar, o que eu preciso acertar com Deus. Eu olho para mim, não vejo nada de bom, mas Deus olha e vê coisas boas. Eu olho para mim e não vejo motivos para Deus me amar. E Deus olha para mim e não vê motivos pelos quais Ele deva deixar de me amar. Saiba que se você olhar para você mesmo, talvez você vai deixar de se amar. Mas Jesus olha para você e vê inúmeros motivos para te amar. Ele vê motivos para te elogiar. Ele vê motivos para te encorajar, porque você é filho amado, você é filha amada de Deus. E Ele olha para aquela mulher naquele dia e diz assim, olha, com todos os defeitos, eu encontrei uma qualidade. Você é sincera. Você falou a verdade para mim. A palavra sinceridade, a palavra sincero, vem de um termo antigo que significa sem cera. Quando o oleiro fazia o barro, fazia o vaso de barro, muitas vezes o barro se quebrava na mão do oleiro. Lá o profeta Jeremias, né? Você vai ver essa história e algum outro dia, em algum outro programa, Deus vai me dar a oportunidade de falar sobre esse assunto. Mas você saiba que na olaria, o oleiro fazia o vaso de barro. E o barro se quebrava, o vaso se quebrava na mão do oleiro. Às vezes, o oleiro consertava o vaso e vendia para os comerciantes. Mas ele falava, ó, esse vaso aqui tá com uma rachadura, esse vaso aqui eu não tive tempo de consertar direito, mas olha, se você quiser levar ele mais barato, pode levar. O comerciante pegava e comprava aquele vaso mesmo lascado, mesmo rachado, mesmo quebrado das mãos do oleiro, colocava na sua loja para vender. Mas antes disso, ele passava uma cera. Ele passava uma cera naquela rachadura.
ele passava uma cera naquela lasquinha que tinha no vaso. As pessoas, os consumidores, passavam na loja para comprar o vaso. Quem entendia de vaso, quem entendia de arte, levantava o vaso assim para o céu e olhava contra a luz do sol. Mostrava assim, ó, o vaso, colocava ele contra a luz do sol. Quando a luz do sol batia no vaso, se o vaso estivesse rachado, ou quebrado, ou lascado, mesmo que tivesse uma cera, mesmo que o oleiro tinha passado uma cera, a luz do sol transpassava aquele vaso. E a pessoa sabia que aquele vaso estava mais barato por causa daquela rachadura que alguém passou uma cera. É daí que vem a palavra sincero. Sincero significa sem cera. Significa um vaso que alguém pode colocar contra o sol, pode colocar na luz, pode jogar um holofote sobre ele. A luz não vai passar em lugar nenhum, porque ele está completo, ele está sem rachadura, ele está sem quebraduras, ele está totalmente inteiro, ele está completo. Ninguém passou nenhuma cera nele para maquiar, para mascarar, para esconder nada. É daí que vem a palavra sinceridade. Sincero, sem cera. E é esse o elogio que essa mulher arranca de Jesus. Uma pessoa te elogiar é uma coisa, mas arrancar um elogio de Jesus é para poucos. Ele vira para a mulher e fala: você foi sincera, você disse bem, você não tem marido e está vivendo uma vida errada. Eu sei que a conversa continua e Jesus fala para essa mulher da vida dela e eles começam a falar de adoração, começam a falar sobre outros assuntos, porque essa mulher não quer aprofundar na própria vida. Ela não quer aprofundar nas feridas do passado. Ela quer colocar uma pedra ali, mas Jesus insiste ali. E quando ela entende quem é Jesus, aí a gente chega no versículo que nós lemos. No versículo 28 de João, capítulo 4. A mulher deixa o cântaro e vai para a cidade contar para todo mundo na maior empolgação, na maior animação. Imagina o quanto essa mulher tá radiante, o quanto essa mulher tá incrivelmente feliz. Gente, eu encontrei o Messias. E aqui eu quero dar uma pausa para puxar a sardinha pro lado das mulheres, que mais uma vez aqui, Jesus incluindo as mulheres no propósito. Jesus incluindo as mulheres no reino. Mais uma vez, para homens por aí, para homens machistas por aí, até algumas mulheres que falam que mulher não prega, que mulher não pode, que mulher... Gente, a primeira pregadora teve uma aula de teologia com Jesus. Nós acabamos de ler aqui que ela sai, deixa o cântaro e vai para a cidade, tá? A mulher vai para a cidade pregar para os homens, tá? Contar para os homens sobre Jesus, e através da pregação daquela mulher, os homens da cidade se levantam e vão conhecer Jesus. Talvez quem fala mal de mulher pregadora, talvez nunca alcançou tantas pessoas quanto essa mulher aqui alcançou para Jesus. Mas o mais interessante, e eu quero pontuar aqui para a gente terminar e orar, é que ela deixou o cântaro e foi para a cidade. Ela chegou agarrada no cântaro. O cântaro era a segurança dela. O cântaro é o que ela pega de água todos os dias. O cântaro é o que mantém ela presa ao poço todos os dias. Hoje eu vou no poço, levar meu cântaro, encher com um pouco de água e voltar para casa. Amanhã eu volto no poço com o meu cântaro, encho com um pouco de água e volto para casa. E aquilo nunca termina. E aquilo continua. Eu continuo voltando no poço, continuo voltando no poço. Só que, a partir do momento que ela conhece Jesus, ela entende que chega de poço, chega de vida de poço, porque o poço te dá um pouquinho de água. E Jesus fala para ela: eu quero fazer uma fonte de águas vivas nascer, brotar, jorrar dentro de você. De dentro de você vai jorrar água. Você não precisa de aguinha de poço mais. Você não precisa de pinguinhos de água. Você não precisa borrifar água mais. Agora uma torrente de águas vivas vai jorrar, um poço artesiano vai jorrar de dentro de você. Essa é a vida com Deus. É uma vida que não é de poço, não é de pocinha d'água, não é de pocinho de água, não é de copinho d'água. Por que você vai viver de migalhas de água? Se
Deus tem uma fonte jorrando para você. Essa mulher larga o cântaro e volta para a cidade. Sabe por quê? Porque o cântaro é o que prendia ela ao poço. Nós precisamos largar o poço, nós precisamos largar o cântaro, porque quem encontra Jesus encontrou algo maior. Quem encontra Jesus não mata só sede de água física. Quem tem um encontro com Jesus, ele mata todas as nossas sedes possíveis e impossíveis, e até as sedes que a gente não sabia que tinha. Ele mata a nossa fome, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. Ele mata as nossas sedes. Ele mata a nossa sede de amor, ele mata a nossa sede de vida, ele mata a nossa sede de abundância, ele mata a nossa sede, todas as sedes, ele mata a nossa sede, porque de dentro de nós fluem rios de águas vivas. E agora, essa mulher e eu e você seremos usados por Deus para matar as sedes dos outros e levar as pessoas até Jesus. Largue o seu cântaro. O que tem te prendido no poço? O poço é o passado. O poço é o caminho que você tem para voltar. Se não der certo com Jesus, eu volto lá no poço. Se não der certo aqui, eu volto para lá. Se esse casamento não der certo, eu volto para casa da minha mãe. Se esse relacionamento não der certo, eu volto para aquele ex. Eu vou guardar o contatinho. Eu vou guardar aquela história do passado. Eu vou guardar aquela roupa do passado. Eu vou guardar aquela situação. Eu vou camuflar aquilo ali. É o cântaro. É o cântaro. Por quê? Porque o cântaro está dentro de nós. Mas nós precisamos quebrar esse cântaro. Nós precisamos largar esse cântaro. Porque agora nós não precisamos do poço mais. Nós não precisamos voltar no poço mais. Agora nós temos a fonte e ela jorra dentro de nós. Eu te abençoo com essa palavra hoje. Guarde essa porção. Ao longo desse dia, guarde isso. Quais são os cântaros que você precisa largar? Não volte mais no poço. Deus tem fonte de vida eterna para você. Amém? Vamos orar? Conecte o seu coração comigo. Conecte o seu coração com o céu. Porque a partir de agora nós vamos começar a oração do trabalhador. São 6 horas e 27 minutos. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, mais uma vez neste programa com a fé da manhã. Pai, eu sou muito grata ao Senhor pelo privilégio de estar aqui tomando um café com pessoas especiais. Estamos na mesa. A mesa é o lugar de comunhão. Estamos aqui com a sua palavra, à luz da palavra, pelo poder da palavra, pela alegria da palavra. Senhor, como essa passagem de João capítulo 4 nos ensina e nos inspira. Senhor, desperta homens e mulheres que queiram levar essa água, essa fonte para outras pessoas. Pai, mostra-nos qual é o cântaro que nós precisamos largar. Mostra-nos, Pai, que precisamos quebrar as pontes que nos fazem voltar ao passado. Senhor, nós já largamos o passado, nós já largamos o poço, nós já largamos o cântaro. Nos ajude a não voltar para o lugar de onde o Senhor já nos tirou. Ajude essa pessoa, Pai, a deixar o poço para lá. Ajuda essa pessoa a deixar a aguinha, a pouquinha água, o copinho d'água, o cântarozinho de água para lá. Porque a partir de agora o Senhor já fez jorrar dentro dele e dentro dela fontes de águas vivas. Senhor, desperta homens e mulheres. E que a bênção do Senhor seja sobre este trabalhador, sobre esta trabalhadora, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre a família, sobre os filhos, sobre o casamento. Que essa família descubra quais são os cântaros que eles devem quebrar. Em nome do Senhor Jesus. Pai, por mais encontros assim. O Senhor marcou um encontro com esta mulher samaritana ao meio-dia naquele poço. E o Senhor está marcando este encontro todas as manhãs conosco aqui neste programa com a fé da manhã. Obrigada, Jesus, por nos trazer aqui. Obrigada pelo seu imenso amor por nós. Abençoe o dia dessa pessoa. Abençoe a semana dessa pessoa. E que a bênção do Senhor seja sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Obrigada. Obrigada por ficar comigo. Obrigada pela audiência. Obrigada por compartilhar. Obrigada por estar com a gente aqui todas as manhãs. Eu vou ficando por aqui. E amanhã, o pastor Eliezer Gonçalves te espera aqui, às 6 horas da manhã. Este é o programa Com a Fé da Manhã e que Deus te abençoe e te guarde. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e a sua família. Que Deus te abençoe.